Vocês estão vendo aqui os meus exercícios? Sim. Beleza. Então, a nossa avaliação de física, tirando o pessoal que veio me perguntar ontem, ela ficou para o dia 8, certo? Ou seja, ela ficou para a próxima segunda-feira, que deu uma atrasada devido à antecipação do feriado, que foi segunda-feira passada, né? Então, o mesmo procedimento, lembrando vocês que quarta-feira a gente tem a nossa prova de química, tá? Então, das 7 até as 17 horas, via Google Formulário. Se vocês estiverem na quarta-feira, a gente não vai ter live, tá? Eu vou postar a prova às 7 horas da manhã. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do formulário, ai, professora, eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo fazer isso ou aquilo, a respeito do formulário, vocês mandam mensagem para mim, vocês me procuram, que eu vou estar auxiliando vocês, tá bom? Só não me venha perguntar a questão da prova, que aí já é demais, tá? Uhum. Outra coisa, peço a gentileza, acho que também o Anderson falou com vocês, eu vou seguir do mesmo esquema que eu combinei com o segundo ano. Depois me mandem a folha com os cálculos, tá? Me mandem a folha de como vocês fizeram. Porque vocês sabem que dependendo da luta com vocês na conta, eu consigo considerar alguma coisa, mesmo que a resposta final não esteja 100% correta. Então, me mandem no privado, tá? Não mandem no grupo, para evitar cola. Me mandem o anexo de vocês das contas, pode me mandar para o WhatsApp mesmo, tá? Se quiser mandar pela plataforma, também não tem problema. Mas podem tirar uma foto e me mandar no privado no WhatsApp. Falando, ó, professora, é o anexo das minhas contas, tá bom? Ok. Então, aqui, ó, começando a nossa lista, eu tô resolvendo aqui a lista. Se vocês tiverem dúvida em alguma questão, vocês me parem, tá bom? Então, aqui, ó, o nosso conteúdo da prova vai ser sobre vetores. Então, sobre a operação de vetores, né? Soma e produto de vetores, cinemática vetorial, deslocamento vetorial, movimento circular uniforme e o último assunto que a gente viu, que é sobre as leis de Newton. Há outros 2 pontos, deixa eu colocar bem claro para vocês também sobre a prova. Gente, quando eu escrever justifique a sua resposta, obviamente é para justificar a resposta, tá? Então, se vocês colocarem só tanto sem justificar, eu vou desconsiderar. Outra coisa, como vocês podem ver, a gente tem questões também de cunho teórico. Então, se eu pegar Ctrl+C e Ctrl+V do Google, eu também vou desconsiderar a questão, tá? Então, como eu sei que algumas pessoas vão acabar consultando, até aí, beleza. Eu até dificultei um pouco, porque eu sei que vocês vão acabar fazendo a consulta. Porém, não me venham com Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu pegar plágio 100%, eu vou desconsiderar a questão. Tudo bem? Uhum. Então, aqui, ó, número 1. Se alguém ficar com alguma dúvida, vocês me parem e eu volto. A número 1 está pedindo para diferenciar grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, diariamente, a gente se depara com grandezas físicas. Então, algumas são definidas em valor numérico e sua unidade de medida. Então, no entanto, existem grandezas que, além do valor numérico e da unidade de medida, necessitam de uma direção e um sentido para que fiquem perfeitamente definidas, para que a gente consiga entendê-las. Então, as grandezas que são definidas apenas por o seu valor numérico e sua unidade de medida, elas são chamadas de grandezas escalares. Aqui eu coloquei alguns exemplos, que são o tempo, a temperatura, o volume, massa, o trabalho e etc. Então, aquelas que necessitam de uma direção e um sentido, além do valor numérico e da unidade de medida, são chamadas de grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas são representadas por vetores, tá bom? Número 2. Como nós podemos representar um vetor? Então, um vetor é uma classe de segmentos de reta orientados
que possuem todos a mesma intensidade, também designada por norma ou módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Em alguns casos, a expressão de vetor espacial, ela também é utilizada. Então, nesse contexto, um vetor pode ser representado por qualquer segmento de reta orientado, que seja membro da classe desse vetor. Isso é, por qualquer segmento de reta orientada que vai possuir o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido de qualquer outro segmento da referência daquele vetor. Ok? Aí o número 3, que é bem simples, que é quais são as 3 principais componentes que formam um vetor. Então, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, as principais componentes que formam um vetor é o módulo, a direção e o sentido, tá? Dentre os vetores abaixo, quais deles podemos afirmar que são exatamente iguais? E justifique a sua resposta. Então, os vetores, para eles serem exatamente iguais, eles têm que possuir o quê? A mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Então, portanto, nessa figura, os vetores que a gente pode classificar como exatamente iguais são os vetores C e D, pois eles possuem a mesma direção, módulo e sentido. Quais são as semelhanças entre todos os vetores? Todos os vetores, eles possuem o mesmo módulo. Ou seja, a gente olhando aqui, aparentemente, eles têm o mesmo tamanho. Então, todos eles têm o mesmo módulo. Porém, eles estão em direções diferentes e em sentidos diferentes. Então, os exatamente iguais são o C e o D, por terem as 3 principais componentes iguais. Número 5. Dados 2 vetores, U e V, sendo U igual a 20 unidades de medida e V igual a 15 unidades de medida de U, determine o módulo do vetor de soma U e V nos seguintes casos. Quando os vetores U e V são paralelos e no mesmo sentido. Quando os vetores estão paralelos e no mesmo sentido, é só efetuar a soma entre os dois. Então, portanto, 20 mais 15, a professora Mulamanca colocou 25, mas é 35. Então, quando a gente tem os vetores paralelos e no mesmo sentido, é só fazer a somatória entre os dois, tá? Aqui a gente tem os vetores U e V paralelos, porém em sentidos opostos. Então, quando a gente tem os vetores paralelos em sentidos opostos, a gente efetua a diferença entre os dois. Então, a gente vai fazer 20 menos 15. Portanto, o nosso resultante vai ser de 5U. Aqui, quando os vetores U e V são perpendiculares entre si. Quando os vetores são perpendiculares entre si, a gente efetua o teorema de Pitágoras. Portanto, V2 vai ser, V ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Exportei o arquivo aqui e não elevou ao quadrado aqui, perdão. Então, portanto, V ao quadrado vai ser igual a 400 mais 225. Então, V ao quadrado igual a 625. Tirando a raiz quadrada, né? Passando a exponência aqui desse lado vira raiz quadrada. Portanto, a raiz quadrada de 625, o meu vetor resultante vai ser de 25U. Gente, alguma dúvida até aqui? Pamela, abaixa um pouquinho a tela, porque não dá para ver a resposta do C que você estava explicando. Aqui? Ficou melhor? Não dá para ver. Nossa. Eu não sei se é a minha tela ou... Não dá para ver mesmo.
Gente, vocês estão conseguindo ver o Sim, resto aí? Vocês conseguem ver a letra C aqui de boa? sim. Ah, então é o meu, desculpa. Deixa eu baixar mais aqui, ó. Agora você consegue ver, Isa? O meu não tá movimentando. Tá como se estivesse no começo ainda. Mas eu vou tentar sair e entrar de novo. Beleza. Pro resto tá movimentando? Ó. Beleza, então. Vamos lá. 6. Explique como funciona a regra do paralelogramo. Na regra do paralelogramo, nós temos dois vetores que são, aqui ó, no exemplo, V1 e V2, que serão somados. Esses vetores, eles devem ser posicionados de forma que as suas origens coincidam. No exemplo B aqui, ó, origem é a ponta que não está com a seta, ok? Então, é aqui que a gente chama de origem. Então, esses vetores, eles devem ser posicionados de forma que as suas origens coincidam. Em seguida, pela extremidade de cada um dos vetores, ou seja, quando a gente fala extremidade, a gente fala da ponta do vetor que está com a setinha. Então, em seguida, pela extremidade de cada um dos vetores, a gente desenha uma reta paralela a outro vetor, obtendo-se assim um paralelogramo. Isa, agora tá de boa? Foi? Agora você consegue ver? Sim. A C, você entendeu ou você quer que eu volte? A C aqui em cima. Eu entendi, mas qualquer coisa eu vejo no YouTube depois. Beleza. Então, voltando aqui à regra do paralelogramo, a gente une os vetores pela origem. Em seguida, a gente traça retas para a extremidade em cada um dos vetores. Então, dessa forma, a gente acaba obtendo um paralelogramo e a gente consegue, através do paralelogramo, desenhar aqui o vetor que a gente vai chamar de vetor resultante. Então, essa é a regra do paralelogramo. 7. Dois vetores de módulos respectivamente iguais a 8 e 12 unidades de medida são somados. Das alternativas a seguir, assinale a que aponta um possível valor do módulo do vetor soma e justifique a sua resposta. Então, aqui vamos raciocinar um pouco. Então, primeira coisa, a gente consegue observar que nada foi dito a respeito das direções dos dois vetores. Então, assim, a gente pode considerar que eles podem assumir qualquer direção. Então, a soma dos vetores, ela vai ter um módulo máximo quando eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, a gente vai fazer a somatória entre os dois. Então, 8 mais 12 resulta em 20. A soma dos vetores terá um módulo mínimo quando eles tiverem a mesma direção em sentidos opostos. Então, portanto, se eles têm a mesma direção em sentidos opostos, a gente vai aplicar a subtração. Então, vai ser 12 menos 8, né? Que vai resultar em 4. Então, por esse motivo, a soma dos dois vetores vai ter um módulo entre 4 e 20 unidades de medida. Então, portanto, de acordo, se a gente for analisar essas alternativas dadas aqui, o valor entre 4 e 20 que a gente tem aqui é o valor de 15U. Então, portanto, perdão. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa C, 15U. Tudo bem nesse exercício, gente? Falem comigo. Sim. Beleza. Número 8. Dados vetores A, B e C, conforme a figura,
cada quadrado representa uma unidade de medida. Então, é correto afirmar que a resultante dos vetores vai ter um módulo D? Então, notem que aqui a gente desenhou um vetor resultante. Então, a gente uniu aqui os vetores, lembrando que cada origem tem que ser ligado a uma seta, ok? Aí, a gente desenhou o vetor resultante aqui para a gente fechar. Então, notem que quando a gente conseguiu fechar aqui, a gente ocupou o quê? Só um quadradinho. Então, portanto, o meu vetor resultante aqui, ó, vai ser a letra A. Vai ser de um módulo de medida aqui, ou seja, de um quadradinho. Por quê? Porque a gente só usou um quadriculado aqui, ó, para conseguir fechar entre eles. Então, esse vetor resultante só vai ter o valor de 1, tá? Então, aqui, ó, quando a gente utiliza a regra do polígono, a gente fecha os vetores traçando o vetor resultante. Então, conseguimos visualizar que o vetor resultante só tem uma medida da figura, só tem um quadradinho. Portanto, um U, que é a alternativa A. Questão 9. Quais são as principais características do movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme é constituído de 3 principais características, e são elas: primeira é o raio da trajetória. A trajetória do movimento circular uniforme é uma circunferência, cujo o raio R é a distância do centro ao eixo. O período, caracterizado pela letra T, que é o intervalo de tempo que cada volta completa em segundos. E a frequência, caracterizada pela letra F, que é a razão entre o número de voltas completas pelo período, também em segundos. Questão 10. A Terra, em movimento de rotação ao seu eixo, desloca-se a cada hora de um ângulo central igual a. Daí a gente tem as alternativas aqui. Então, a gente sabe que em 24 horas a Terra gira 360 graus, ou seja, ela dá uma volta completa. Então, o ângulo de deslocamento da Terra em uma hora é 360, perdão, não é em uma hora, é em 24 horas, tá? É um dia aqui, ou 24 horas, perdão. Então, é 360 dividido por 24. Então, portanto, o ângulo será de 15 graus, ou seja, é a alternativa A. 11. Uma bolinha é lançada horizontalmente do alto de um prédio, tocando o solo após o tempo de 2 segundos. Sendo 2,5 metros a altura de cada andar, o número de andares do edifício será D. Aí aqui a gente tem as alternativas. Então, quando a gente considera o movimento vertical, a gente tem a altura H de queda. Então, a gente tem a fórmula aqui, ó, GT ao quadrado dividido por 2. O G é a gravidade, que a gente usa, se vocês usarem, eu vou especificar na prova de vocês, tá? 9,8, 10, mas ambas as formas estão corretas. Então, ele tem 10 vezes o tempo, que tá aqui, ó, 2 segundos. Então, eu tenho 2 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, ó, portanto, a minha altura, ela vai ser de 20 metros. Então, sabendo que 2,5 é a altura de cada andar, a gente vai ter o quê? 20 metros dividido por 2,5. Então, portanto, o número de andares que eu vou ter vai ser igual a 8.
Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Aqui, ó, o último tema que a gente viu nas nossas aulas, que são as leis de Newton. Então, quais são as leis de Newton? E explique cada uma delas. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que um corpo em repouso, ele vai permanecer em repouso até que alguma força atue sobre ele. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E a terceira lei é a lei da ação e reação, que diz que toda ação provoca uma reação oposta de igual intensidade. Ou seja, as ações mútuas de dois corpos serão iguais, porém em sentidos opostos. Então, essas são as 3 leis de Newton. 13. O que é um diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre, ele é um esquema onde fazemos a análise do corpo em questão isoladamente, ou seja, livre de vínculos físicos, representando todos os vetores, forças e momentos que atuam sobre o corpo a ser avaliado. Então, depois que a gente efetua um diagrama de corpo livre, a gente vê qual lei de Newton consegue se aplicar a esse corpo e assim, consequentemente, acabar resolvendo o problema em questão, tá? Pamela, Oi? onde estava essa parte na apostila? Porque eu procurei e não achei. Do corpo de diagrama livre? É. Tá no capítulo das leis de Newton. Mas depois eu dou uma olhadinha certinha lá na apostila e eu mostro para você. Tá bom. Tem até alguns exercícios lá. Mas eu dou uma olhada. Não vou lembrar agora exatamente qual página que é. Mas depois eu posso dar uma olhada e eu falo para você. Tá bom. Beleza? Pode ser. 14. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, que a gente chama aqui, ó, de F1, trazendo-a na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força do nadador, F2, para que ele consiga se mover durante o nado. Então, aqui ele está pedindo para assinalar a alternativa correta. Alternativa A. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. É falso. Por quê? Porque a lei da inércia é a respeito de um corpo parado. Ele só vai se movimentar quando uma força atua sobre ele. Então, portanto, essa alternativa é falsa. Letra B. Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na qual a água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente. Então, essa é a alternativa correta. Ou seja, é a terceira lei de Newton de ação e reação. Então, possui uma reação do mesmo valor no sentido oposto. Então, toda vez que o nadador ele coloca a força na água para trás, ele acaba sendo uma força atua sobre ele para que ele consiga ir para frente. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa B, tá? 15. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até a sua velocidade de queda se tornar constante. Podemos afirmar que a força atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante será D, e justifique sua resposta. Então, a gente consegue entender a força total
como a mesma coisa que uma força resultante. Ou seja, o somatório das forças que vão agir no corpo. Então, se a velocidade do paraquedista vai ser constante, significa que... perdão, perdi o fio da meada aqui. Então, se a velocidade dele vai ser constante, significa que o corpo não vai possuir uma aceleração. Então, nesse caso, não há uma força resultante agindo no corpo. Então, a força atuando, quer dizer, vai ser nula, por quê? Porque não vai ter uma força atuando sobre o corpo nesse caso. Então, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Deixa eu ver, acho que vai dar tempo da gente terminar nos 10 minutos. 16. Um corpo de massa 4 quilos encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então, a fórmula utilizada é de massa vezes a aceleração. Porém, nesse exercício, a gente quer encontrar o valor da aceleração. Então, nesse caso, para a gente descobrir a aceleração, é só dividir a força pela massa. Então, portanto, a gente vai fazer 60 newtons dividido por 4 quilos. Portanto, a aceleração, nesse caso, vai ser de 15 metros por segundo, tá? 17. Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 quilos, qual o seu peso na superfície da Terra? E na superfície da Lua? Considere a aceleração da gravidade na Terra igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, como que a gente faz para calcular o peso da pessoa na Terra? A gente faz o produto da massa pela gravidade. Então, a gente vai fazer 80 vezes o valor da gravidade na Terra, ou seja, 9,8. Então, portanto, o peso da pessoa na Terra é de 784 newtons. O peso na Lua é só fazer o produto da massa pela gravidade, ou seja, vai ser de 80 vezes a gravidade na Lua, que é 1,6. Portanto, vai ser de 128 newtons. E por último aqui, a ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de um lutador de boxe peso pesado, um tanque de guerra, um navio, uma bola de futebol, uma bolinha de ping-pong. Então, aqui é o mesmo caso. A gente tem o peso, igual a massa vezes a gravidade. Aqui a gente tem o peso e a gente quer encontrar a massa, certo? Então, 1000 é igual a massa vezes 9,8, que é o valor da gravidade. Então, portanto, a massa vai ser 1000 dividido por 9,8. Então, portanto, a massa vai ser de 98 quilos. Então, por eliminação aqui das alternativas, 98 quilos, a gente pode assimilar que é o peso de um lutador de boxe peso pesado. Aqui a gente termina a nossa lista. Gente, ficou alguma dúvida? Não. De boa para fazer a prova? Uhum. Então, seguinte, a prova de física de vocês está marcada para segunda que vem, então não tem live. Quarta-feira, eu vou mandar para vocês um lembrete no grupo, mas não esqueçam da avaliação de química, ok? Então, quarta-feira, a gente não vai ter live de química, vocês vão ter o dia todo só para estar fazendo a avaliação de química. Beleza? Ok. Se tiverem alguma dúvida a respeito do formulário, aí vocês podem estar mandando mensagem para mim, tá?
Lembrando que as avaliações de vocês, tanto de química quanto de física, ela tem de 10 a 15 questões. Então, vocês vão ter aí até às 17 horas o dia todo para estar me entregando. Tudo bem, gente? Sim. Sim. Tá bom, então. Então, hoje eu encerro por aqui. Aí eu acredito que a gente vai se falar agora em live só na próxima quarta-feira, porque quarta é prova e na segunda vocês também vão fazer prova. Então, a gente só vai ter live na próxima quarta-feira de química. E daí eu corrijo a prova com vocês, tudo certinho, e a gente dá continuidade aí ao nosso conteúdo. Beleza? Ok. Tá bom, então, pessoal. Eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Aí, qualquer dúvida, vocês me procurem. Fechou? Uhum. Então, beijo para todos. Boa semana para vocês. Boa prova para vocês. Eu dei bastante tempo, então caprichem, façam com calma, não precisam fazer correndo. Beleza? Ok.